E agora vamos falar com ele, Diego Braga, ele que é organizador do Pride Nerd Festival. Diego tem 37 anos, é professor, ele começou nesse mundo, nesse meio aí dos eventos, depois que conheceu um evento conhecido como Kodama. Eu acho que você talvez já deve ter ouvido falar, é um grande evento aí do mundo nerd e tal, principalmente tem muita questão de otaku também, tem bastante questão de anime, é um evento muito bacana, e ele já realizou a primeira edição, né, que ele fez do Pride Nerd Festival, aconteceu aqui no Jardim do Ingá, lá onde eu moro, no Jardim do Ingá, foi onde ele iniciou, então, a sua jornada nesses eventos. E aí, com isso, depois que ele terminou de fazer esse primeiro evento, ele decidiu agora trazer vários deles aqui para o entorno sul da capital federal, para o entorno de Goiás, para ser mais exato. A verdade é que o entorno já deveria ter sido Brasília já há muito tempo, mas estamos aí, então, nosso querido... estive lá, hein? Estive lá no já teve lá no Novo Gama, na escola lá no Novo Gama também. Então, salva de palmas para ele, Diego Braga, senhoras e senhores. E aí, Diego, tranquilo? Boa tarde, gente, beleza? Bom demais. Bom demais. Então, quer dizer que você é professor, cara? O que te fez ser o professor nerd? O que deu na tua cabeça? Porque, geralmente, quando a gente pensa em professor nerd, a gente pensa no professor de informática, no professor de física, que é aqueles caras que tem os cabelos meio loucos, assim, aqueles professor meio maluco. Mas aí você é professor de português, cara. Cara, na verdade, de modo prático, você comentou de informática, né? Eu comecei com informática também, na verdade. Então, eu era programador, comecei em microlins e tal, então eu já era meio malucão. Só que eu não conhecia o universo nerd até conhecer a minha esposa, na verdade. Eu sabia o que era Dragon Ball. Era isso. Eu via Dragon Ball, enfim, tal. E com 16 anos ela falou, poxa, tem um evento bom lá em Taguatinga, quero conhecer. E eu, como namorado recente, queria fazer uma média, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Fui atrás e tal, vi qual era o evento, vi que era o Kodama, comprei o ingresso, fiz a surpresinha, levei o ingresso pra ela. Aí quando eu cheguei, ela falei, caramba, bicho, que universo maravilhoso. Ele só falou microlins, vai que tu foi professor dele, hein, Tibé? É verdade, né? Não, mas você deu aula na microlins? Você deu aula. Aqui no Gama também? Aqui no Gama eu cheguei a vir em alguns treinamentos, na verdade. Quando era na época do... Era um gordinho assim, cara, o dono daqui. Não lembro, porque aí quando eu dei aula na microlins aqui... Eu trabalhei no Novo Gama. Novo Gama, de lá. Entendi. Porque na microlins eu trabalhei no Ocidental. Também trabalhei lá, acredita? Só que quando abriu. Bem no comecinho, quando abriu. Eu trabalhava no comecinho, na Ocidental, aí foi assim, Novo Gama, Ocidental. Entendi. Nessa ordem, tá. Mas você chegou... Mas era tudo mesmo franqueado? Não, ou era um não, franqueados diferentes. Tá. Hoje o franqueado da Ocidental, ele tem um Wizard, na verdade, atualmente. Ainda existe microlins ainda? Existe, cara. Você tinha falido já. Não. Mas ela foi comprada pela galera da Wizard, alguma coisa assim, e aí depois, sei lá o que aconteceu. O Semenzato vendeu, né, pro Carlos Wizard, no caso. Isso. Hoje é dele a franquia. A marca é forte em São Paulo, Rio, na verdade. Aqui, não mais. Mas por lá é forte ainda. É isso por lá mesmo. É forte. E aí eu trabalhei nas franquias do Gama, quando tinha aqui. E eu trabalhei na franquia de Cidade Ocidental. Aí o dono dessa franquia, ele vendeu essas escolas e aí ele transformou numa outra escola. E aí eu trabalhava em 3 escolas dele, porque eu era PJ, eu ficava rodando nas 3 escolas dele. Basicamente isso. Aqui eu trabalhava no Novo Gama, o cara fez a mesma coisa. Ele fechou a Microlins e abriu uma marca própria, né? Aí seguiu depois. Só que depois que eu saí. Mas será que aquela marca que está agora no entorno todo, será? Que é aquela lá, que eu esqueci o nome dela agora? Profissões Cursos? Isso. Sim. É da Profissões? Só que essa é do Novo Gama, no caso. A da Ocidental, ele foi pra Wizard, na verdade. Ele comprou uma franquia Wizard e hoje está pelo Novo Gama, na verdade, também. Eu acho, não tenho certeza. Entendi. Então, o empresário da Profissões Curso, que eu não sei quem você é, quiser patrocinar nós estamos aí. Ricardo, o nome dele. Ricardo. Ricardo, solta a verba, Ricardo. Sorta a verba pra nós aqui. Nós estamos falando do teu nome aqui, rapaz. Ricardo. Mas é o seguinte, então, você foi professor, então, de informática também? Você dava aula igual
igual Foi muitos anos, cara, tal. muitos anos. É porque assim, eu comecei dando... É uma história longa, na verdade, né? Eu comecei com aula de música, na verdade, eu sou baterista. Aham. Aí eu comecei dando aula de música até os meus 18 anos, por aí assim. Aí, quando foi com 20 anos, eu entrei para... Com 18, entrei para a área de informática, na verdade. Aí comecei a mexer com manutenção, com programação, enfim, tal. Aí entrei na Microlins, né? Que foi com 20 anos, exatamente. Engraçado, eu tenho a sensação que eu já te vi em algum lugar, mano. Talvez nesses momentos aí, né? Porque assim, como eles faziam muito treinamento entre franquias e tal, é bem possível. Você já deu Ou aula os pra- eventos por aí da vida também, né? Você já deu aula pra Futura alguma vez? Futura Não. Tecnologia em Cursos ou Via Educação? Não, via educação eu cheguei a fazer uns treinamentos lá. Agora, não cheguei a trabalhar... Porque assim, a Microlins, ela teve um tempo que ela forneceu uma força para uma galera que eles conheciam, né? Porque às vezes a loja em si conhecia o dono da loja tal. Aí, pô, eu queria formar professores aqui, formar novos alunos, ou uma força em tal coisa. Então, a gente saía de lá e ia nessas escolas que eram aliadas, né? E fornecia esse treinamento. Em alguma coisa de informática, ou de programação, ou de Então, tá design, assim explicado. vai indo. Se não foi na É bem Futura, foi possível. na Presente ou no passado cursos. Na Futura é possível, que eu cheguei a isso. Pior que eu rio de cada piada besta, mano. Foi mal. Consigo. A dele do tranquilo. Pocotó foi É maravilhosa. porque eu já tô acostumado. É porque eu já tô acostumado. É porque eu trabalhei na Futura Via Educação uns 9 anos eu trabalhei com eles. E é por isso que eu tenho a sensação que eu já te vi lá. A Via Educação tinha um aqui no Gama, eu acho, né? Tinha no Gama, tinha eu o sei que entorno todo o entorno A sul do Gama tinha. eu cheguei a ficar aqui uma semana dando uma força também, na verdade, né? Mas não sei. Na época eu tava na Microlins, né? Eles ficavam impressando a gente, na verdade, né? Vai lá, ajuda a galera, vai lá, ajuda, tá? Sei lá, tá abrindo, tá precisando, cobre alguém, aí quebrava esse galho, É isso tava bem mesmo, tranquilo. é isso mesmo. É bem possível. Muito bom, muito bacana. E aí, então, você saiu dessa área da informática e você se tornou professor de português. Na verdade, tem um gap aí. Tem um gapzinho? É porque foi o seguinte. Eu entrei na Microlins e lá eu conheci esse universo. Eu era um programador, mexia com informática e tal. Só que lá eu conheci o universo da informática, por dizer, indo para os treinamentos. Então, para mim, foi uma experiência muito boa, de fato, muito boa mesmo. E eu pensei, poxa, eu quero abrir um trem desse um dia. Foi maluco, não tô zoando. Aí, com 25 anos, eu abri uma escola de cursos, de fato, lá no Novo Gama. Legal. Essa escola não existe mais, porque é uma outra história chata aqui de sociedade, que não deu certo, enfim, Sociedade, parceria é um negócio complicado, né, Jota? A gente ficou A aberto... sociedade é complicada. Nós ficamos abertos por 8 anos, cara, na verdade. Caramba, não, Foram mas 8 durou anos. bastante Durou, tempo. durou. Empresa, hoje em dia Foram no 8 Brasil, anos, a cada 8 10 anos. empresas que você abre, 9 anos. fecham pela A gente fechou- estatística. a gente O fechou pior por é que opção. a sociedade, cada dia, ela muda, né? É porque foi o seguinte, a gente... Ignora ele. A gente eu abri a loja com 25 anos, tive parceiro para abrir essa loja, que era de informática. Foi na época que eu saí da Ostental. Eu estava na Ostental nessa época, aí eu abri a loja. Aí eu falei, pô, vou abrir uma loja tal, então não vou ter mais tempo. Aí tive que sair de lá, porque realmente não tinha como, de fato, né? Então, que era a Doc Curso, o nome da loja. A gente abriu a loja de informática, com inglês e informática, e tinha uma pegada para concurso e Enem, sacou? Então a gente ficou funcionando por um bom tempo. E nesse meio tempo aí, eu já curtia muito o universo geek, porque eu comecei lá com 16 anos com a minha esposa, não sei. E aí eu falei, pô, eu quero muito estar nesse meio educacional porque é fácil movimentar a galera. Eu conheci muito professor, muito diretor de colégio. E aí eu fiz, de fato, uma amostra Pride na própria DOC. Há muitos anos. Então a gente fez algo só com os alunos, lá, algo bem setorizado, com cosplay, K-popzinho aqui, um videogame ali, uma coisa bem singela de fato. Acho que para 100 pessoas, de fato. E eu falei, pô, a experiência funcionou. Foi bem legal. Só que o tempo passou, né? O tempo foi passando, enfim. A loja fechou e aí rolou a pandemia. Não, antes disso, aí eu me formei em português, na verdade, nessa época. Português e inglês. E aí a loja fechou. A loja fechou, fui trabalhar lá no Jardim Gá. Que foi de onde surgiu o evento. Fui lá pro Jardim Gá. Trabalhei lá. Foi uma experiência maravilhosa também. Fiquei lá trabalhando por 3 anos. Aí, quando eu falei, pô, eu quero refazer um Pride, mas agora com um nível pública, legal. tu dá aula? Não, particular. Foi no Mendonça de Oliveira. Diretora Mônica, você foi maravilhosa. E aí, eu tava lá, eu estudei... É porque assim, eu sou muito de olhar. Demora. Eu estudo a parada por um tempo, observo o que está acontecendo. Então, eu observei a escola por 2 anos.
para ver como é que seria o evento. Enfim, eu desenhei tudo antes para levar para ela e levei um projeto. Falei, pô, eu quero fazer um evento assim aqui no ano que vem contigo, que seria o terceiro ano no caso. E ela falou, pô, curti a ideia, quero fazer. Aí veio a pandemia. Quando ela bateu o martelo, pode fazer, a gente conversou em fevereiro, eu acho. A pandemia veio o lockdown de escola em abril, eu acho. Acho que foi em abril ou março, uma coisa assim. Aí ela falou, Diego, não pode mais. Eu, caramba. E eu com tudo pronto, material já pré-impresso, a galera já convidada, tudo já resolvido. Mas era a vida, né? A gente não tinha muito o que fazer. Falei, pô, galera, não vai dar, vamos esperar passar a pandemia. Aí a pandemia passou, né? Eu estava em outra escola já, na verdade, que foi essa escola fechou, que era Santa Luzia. Tem uma escola de ensino médio fundamental, lá no Jardim Gá também. Eu fiquei lá 1 ano. No ano seguinte, que era meu segundo ano, eu falei, pô, eu quero fazer um evento aqui e tal. A diretora topou com o evento e a gente fez lá o primeiro Pride, de fato, que seria o que deu o start, né, para poder rolar de fato. Então, rolou o Pride lá para 500 pessoas, foi entre os alunos e convidados da comunidade. A gente abriu, né, mas tentou fechar para os alunos de fato. Mas acabou abrindo porque a diretora queria se divulgar o colégio, para ela foi muito bom no caso. E aí rolou esse evento por lá. E graças a esse evento, na verdade, que os outros vieram. Porque aleatoriamente, ou não sei, né, tinha uma empresa chamada Código Games na época, que eu queria que eles viessem ao evento. Só que a gente fez o evento no mesmo dia em que foi a abertura deles. E aí, eles, pô, a gente não pode ir porque é a nossa inauguração e tal. Eu falei, pô, tranquilo. Aí, quando passou o tempo, o cara chamou de volta lá no Instagram, a gente conversou. Ele falou, pô, eu quero fazer um evento aqui e tal, no Shopping Brasil. Tem interesse? Eu falei, pô, vamos embora. Pô, eu patrocínio. Quando ele falou, pô, eu patrocínio, eu falei, com certeza. Assim que entra, por que a gente vai recusar? Eu tinha que... Só veio aí. Ele falou, pô, eu patrocino, a gente faz. Eu falei, pô, perfeito, tranquilo, assim é fácil, né? O Júnior, você foi maravilhoso, muito obrigado. Arnaldo, no caso, Arnaldo Júnior. E aí, a gente fez o evento lá no Shopping Brasil. E esse evento, de fato, assim, o do Jardim Gá startou a ideia, né? E o do Shopping Brasil, ele fez o evento, de fato, ganhar visibilidade. Pra gente conseguir novos parceiros, parceria em Brasília, parceria pelo Gama mesmo, parceria pelo Jardim Gá, Luziano Ostental. Aí outras galeras, assim, começaram a ver a gente fazendo, começaram a surgir. Agora tem Ostentacon, tem Anime Fantasy pela Ostental também agora. Tem a galera já vindo com essa parada, sacou? E a gente tá tentando impulsionar a galera para poder fazer acontecer.